Vamos pra pergunta da galera. Eles já estão tudo louco hoje. É sábado, né? Aí eles acham que é bagunça o bagulho aqui. Bota na tela, vai, pergunta de vocês. Todo dia a gente abre caixinha de perguntas lá para vocês participarem. Junto com a gente, a pergunta vem do Luiz Felipe. 70-70. Será que o Brasil vai conseguir se classificar em primeiro lugar? Vou transferir essa pergunta lá pro Vitor Sérgio. Porque aí depende do que Marrocos vai fazer contra o Haiti e, obviamente, do que a gente vai fazer também no próximo jogo contra a Escócia, né, Vess? Eu até falava sobre isso na live do André Henning, que tive a honra de participar, né? Eu acho que a chance do Brasil não ser primeiro passa por não ganhar da Escócia. Eu acho que se o Brasil ganhar da Escócia, ele será primeiro. Eu não estou vendo no time do Marrocos essa veia goleadora, esse apetite todo para meter 3 ou 4 no Haiti, mesmo sendo o Haiti que já está eliminado e tudo mais. Eu não vejo, acho que o Marrocos ele tem ali, poderia ter feito mais no Brasil antes da parada técnica, pelo menos em volume, não em chances. Contra a Escócia poderia ter aberto realmente 2 ou 3, não fez e depois foi definhando no jogo. Eu não sei se o Haiti vai disparar esse 4-0, esse 5-0, o Haiti não, o Marrocos não vai disparar esse 4-0 ou 5-0. Então, eu acho que se o Brasil ganhar da Escócia, eu acho que ele será primeiro. Pelo menos eu penso assim. Dito isso, temos que falar que o Brasil, na etapa final, poderia e deveria ter feito o 4º ou até o 5º. Mas eu acho que se o Brasil ganhar da Escócia, ele será primeiro colocado. Me parece que o Ancelotti concorda com você, tá, Vess? Vamos trazer um trecho, a gente vai trazendo alguns trechos aqui da entrevista dos jogadores, também do Ancelotti, sobre a apresentação da seleção brasileira ontem. E aí, vamos por partes, claro que a gente vai falar aqui de alguns personagens, mas vamos começar com o todo da obra, com o Ancelotti falando sobre o jogo. A apresentação da seleção brasileira ontem contra o Haiti, quando vence por 3-0 e faz todos os gols no primeiro tempo. Al final o partido, o jogo foi um jogo completo, muito melhor a primeira parte, com mais efetividade na frente, a segunda parte mais controle, pero tivemos muitas oportunidades, podia ser marcar mais goles, em geral bom jogo. Em geral, um bom jogo. E aí, Beckler, queria te ouvir um pouquinho sobre o todo desse jogo da seleção brasileira. Vest já foi um pouquinho na linha de que no segundo tempo podia ter feito um pouco mais, e aí, quem sabe, ter ampliado o placar. Mas o que você achou das escolhas do Ancelotti, do nível de atuação da seleção brasileira? Então, eu gosto que o Matheus Cunha, por dentro, combine muito com os meio-campistas e que ele tenha se entendido com o Vinícius Júnior. Paquetá e Bruno Guimarães um pouquinho mais avançado, quase que lado a lado, né, com o Casemiro mais atrás no meio campo. Então, assim, a diferença do formato tático eu gostei, acho que enche mais no meio campo, que deve dar mais esse equilíbrio, deve dar menos a sensação de que o adversário consegue passar muito fácil pelo nosso meio só com o Bruno e Casemiro. Então eu gosto dessa mudança que fez. Ele já tinha ensaiado isso depois dos 30 minutos lá do primeiro tempo contra Marrocos, né? Ele também faz alguma coisa parecida e depois no segundo tempo ele volta para o 4-4-2. Mas de resto o Brasil nem precisou jogar bem para fazer o 3-0. Haiti errou 2 passes muito bobos nos 2 primeiros gols. E no terceiro gol, que é um giro muito bom do Paquetá e o passe, também está com uma defesa muito alta, que é tudo que o Brasil sonha. Então, assim, tudo que o Brasil quer é correr, porque tem atacantes que correm muito bem, e Haiti jogou com a defesa alta e errando passe. Só finalizou 8 vezes no jogo o Brasil, muitas em impedimento, então, que valeram 8 vezes só, e só 2 no segundo tempo. O Ederson já nos acréscimos e uma do Douglas Santos que vai na trave. Então, foi pouco do Brasil. Assim. Foi pouco porque precisou ser pouco. O Brasil não jogou tudo que pode. Não é que o Brasil jogou tudo que pode contra um Haiti que errou 2 bolas, o Brasil só fez 3-0. Não é isso. O Brasil não precisou fazer muita coisa para vencer os caras por 3 gols de diferença. Então, até como teste, eu acho que vale pouco para esse sistema do Brasil. Ele precisa ser testado depois num adversário minimamente mais forte que vai errar menos como o Haiti fez. Porque, repito, para mim ontem vale a confiança, a melhora de alguns jogadores individualmente, eles vão ganhar confiança, e a grande pena da saída do Rafinha. De resto de jogo, acho que tem pouco para dizer. Vess, quando a gente abriu aqui, você falou sobre uma direção
que você viu da seleção brasileira? A gente está com alguns números aqui na tela, Sim. mostrando que o Brasil teve mais posse de bola, finalizou mais vezes no gol também. Escanteios ali é a mesma coisa, número de faltas praticamente a mesma coisa. Um pouquinho menos de cruzamento em relação ao Haiti, e aí teve mais a posse de bola, teve mais passes também. Você falou sobre uma direção, Vaz, que você viu e que essa para você foi a boa notícia em relação ao jogo de ontem da seleção brasileira. Que direção foi essa que você viu e por que você tem essa sensação de que é uma direção? Porque eu acho que a gente tinha a sensação de ter uma direção antes da estreia. E aí quando vem aquela escalação, parece que a gente pega a direita ou a esquerda e se perde. Aí agora voltamos pro lugar? Eu acho que é uma direção de que o Brasil abandonou o 4-2-4, ainda bem. Acho que o 4-2-4 é o famoso aqui jaz o 4-2-4 do Ancelotti. Acho que não vai ser mais utilizado. Inclusive ontem, quando o Ancelotti faz as mudanças, que vem Martinelli e... Qual foi Endrick. Martinelli e Endrick, exatamente. Quando vem Saíram Martinelli e Cunha Endrick... e Paquetá. Ele não vai para o 4-2-4, ele vai para o 4-4-2 inglês lá, o 4-4-2 de Ryan na direita, Martinelli na esquerda, Endrick e Vinícius como dupla de ataque. Então, assim, a boa notícia, o 4-2-4 pode fazer a lápide. Aqui jaz o 4-2-4 do Ancelotti. Não vai voltar mais, ainda bem, porque a gente não via direção nenhuma. E quando o Beckler diz que estava mais pensando, quando via o 4-2-4 do Ancelotti, lembrava mais do Dorival do que do técnico 5 vezes campeão de Champions, acho que ele tem toda a razão. E principalmente a gente mostrou a direção do que o Brasil quer. Ele quer usar o Matheus Cunha para ser um vértice, já que a gente está falando da professora Tainá, vamos lembrar as aulas de matemática e de geometria. Ele quer usar o Matheus Cunha como um vértice para triangulações e que essas triangulações gerem usar... Era o Rafinha, agora tem que ver quem vem, e usar o Vinícius para entrar no facão. E isso deu certo o tempo todo no primeiro tempo. Tanto o gol anulado do Rafinha é isso. É que ele saiu um pouquinho, talvez, pela ansiedade, quase que eu falo ansiosidade, mas tudo bem. Pela ansiedade do Rafinha, ele saiu um pouquinho antes. Mas isso deu certo depois, em outro lance que ele entra impedido, mas chuta para fora no lançamento do Paquetá. Então, acho que essa foi a direção do Brasil. Base 4-3-3, mas que na prática vira um 4-4-2 em losango. Eu tirei uma foto, inclusive, e que eu postei lá no meu Twitter, no X, enfim, que dá para ver claramente o Matheus Cunha saindo da área e formando um losango. E o losango de Casemiro mais atrás, Guimarães à direita, Paquetá à esquerda e Matheus Cunha, exatamente para esse losango potencializar Vinícius e Rafinha. Agora tem que ver quem vem. Então eu acho que essa foi a direção do Brasil, não o 4-2-4 que a gente só tinha na teoria, o que o 4-2-4 queria ser e nunca foi. Daqui a pouco a gente pode até mostrar e falar mais especificamente, né, do Cunha, por exemplo, o que ele acrescentou, e a gente pode até mostrar o mapinha de calor ali dele. Ô, Careca, você gostou mais desse jeito que a seleção brasileira jogou, com o Casemiro um pouquinho mais plantado, com esses dois um pouquinho mais à frente, com o Cunha associando mais com os caras, participando mais do jogo, efetivamente, do que o Igor Thiago foi, por exemplo, no primeiro jogo? Sim. Sim, porque o Cunha, ele funciona como um armador aí nessa também, né? E o Paquetá, em alguns momentos, bem mais atrás, inclusive, o que só me reforça aquele sonho, que acho que vai ficar pelo caminho, de ver um meio-campo sem Casemiro e com ou Danilo, ou Ederson, enfim, mas um meio-campo sem os 5 cão de guarda. Mas entendo a opção do Ancelotti, ele se sente mais seguro com os 5 ali na frente. Se não for o Casemiro, provavelmente vai ser o Fabinho. Adoraria que fosse um meio-campo com um pouquinho mais de qualidade. Deixa eu só dar uma borrifadinha aí, desculpa a interrupção. Eu acho que, eu até falei sobre isso no pós-jogo ontem, eu acho que a gente defender a saída do Casemiro tá beleza, acho que tem elementos para isso, já falamos até, já foi tema aqui. Eu só não acho que a gente deve cogitar tirar o Bruno Guimarães de onde ele está para botar de 5. Isso não pode acontecer. O Bruno Guimarães se achou ali, foi talvez o melhor em campo ontem, mas então se a gente quiser tirar o Casemiro,
não mexe com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães tem que jogar ali onde ele jogou. Aí pode botar o Fabinho, pode botar o Ederson, pode botar quem é outro, o Danilo, mas eu acho que não deveríamos cogitar mexer no Bruno Guimarães para trazer ele para 5. Eu acho que esse meu sonho, ele só seria possível com mais rodagem, com um time mais maduro, e aí com trocas de posicionamento ali, por isso que eu não me iludo nessa. Adoraria que tivéssemos tempo para ter feito isso, mas a gente não vai fazer. Acho que é um time bem mais equilibrado, Tainá, bem mais equilibrado e que faz mais sentido, inclusive para o que vem pela frente. Porque ontem, claramente, a gente enfrentou um adversário mais fraco, mas eu acho que tem boas notícias a serem tiradas aí. Eu acho que claramente a gente tirou o pé no segundo tempo, claramente, porque se você for analisar as 4 substituições que o Carleto faz por opção, ele tira os 4 melhores jogadores do Brasil. Os 4 melhores. Primeiro saem Cunha e Paquetá, e depois saem Vini e Bruno Guimarães. E ele fala, numa das respostas, a Copa do Mundo tem outros jogos, eu tenho que pensar nos outros jogos. Quando ele fala, imagino, em minutagem, em proteger a integridade física ali dos seus jogadores, a saúde deles, o frescor deles, para utilizar um termo que ele usa. E vejo a entrada do Endrick e do Ryan também positivas, apesar do Ryan ter jogado abaixo. Ele entra quando o Brasil acaba de fazer 2-0. Então, ele entra já com o jogo, eu acho que resolvido em termos de vitória do Brasil, não um placar, mas... Então, vai lá, Ryan, vai lá, vai encontrar essa novidade aí que é a Copa do Mundo, porque pode ser que a gente precise de você lá na frente e você não pode tomar um susto quando entrar em campo. E ele faz a mesma coisa com o Endrick. Talvez esse finalmente fosse o momento certo, né? Que ele falava. Vai chegar o momento certo para o Endrick. Com o jogo resolvido. Foi a primeira vez desde 58 que o Brasil teve em campo, numa partida de Copa do Mundo, 2 jogadores com menos de 20 anos de idade. Então, e foram 2 jogadores que entraram para ver como é que é uma Copa do Mundo, porque na próxima que precisar, vai precisar de uma maneira mais séria. Vamos começar a ouvir mais vezes aqui o Ancelotti, mas agora junto com o Vinícius Júnior. Ouvimos um trechinho antes do Ancelotti. Eu tô vendo os comentários, eu queria trazer vários aqui, tá? Porque eu acho que vários de vocês estão... Bom, tem uns que acham que, jogamos contra o Haiti e tal, então tem que ir com calma nos elogios, mas tem gente dizendo, né, quem diria que colocar o Bruno Guimarães na função dele faria ele jogar melhor, não é mesmo? Outros falando do Matheus Cunha, que a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho mais. É o que, Vess? Não, o Bruno Guimarães já joga na função dele com o Ancelotti tem tempinho. Acho que tem uma coisa que estava funcionando na era Ancelotti, era o Bruno Guimarães. Tudo bem, mas que mudou, né? Antes o Ancelotti estava na estreia, Casemiro e Bruno meio alinhados. Sim. Foi um pouco diferente. Mas é que ele já estava funcionando, ontem. Ele tinha mais liberdade. Ontem ele teve ainda mais liberdade, já que o pessoal citou lá, o pagode famoso com essa temática na coletiva, né, do que eu vou fazer com essa tal liberdade. Ontem ele teve mais liberdade, mas ele já tinha mesmo jogando ao lado só ele e Casemiro. Isso foi pouco falado, inclusive, né? Que o Ancelotti não deu a mínima para um raça negra. Então, deveria. Era o mínimo que se esperava do Ancelotti numa entrevista pós-jogo. Tá faltando cultura. Que ele cantasse um trechinho, né, Tainá? Que ele desse pelo menos uma palhinha. E o Bruno Guimarães joga de 5 no Newcastle, tá? Ele, Joelinton, Tonali. E normalmente tem os 3 fazem 3 funções ali, mas o Bruno Guimarães costuma ser o que começa as jogadas. Eu já te dou a palavra, Ovésio, só que a gente tem 20 mil pessoas aqui e tem negócio de 2 mil likes. Se a gente chegar a 10 mil, parece que o Beckler vai cantar Raça Negra no programa de hoje. Então, fica na mão de vocês colocar o Beckler aqui pra cantar ou não. Era sobre isso. É que eu treinei cantar detalhes e vocês não chegaram no like. Então, assim, se chegar a 15 mil, eu estou dando a chance do programa passado. Se chegar a 15 mil hoje, eu canto detalhes, mas depende de vocês. Depende de vocês. Vamos começar a ouvir, mais vezes, os nossos personagens aqui. Ancelotti sobre Vini, Vini sobre Ancelotti. Sim, juntamos as 2 coisas para ouvir 2 personagens que claramente têm as histórias, inclusive, muito conectadas.
ponemos Vinicius un poco más por dentro, dejando el juego por fuera a Douglas Santos, que fez muito bem. Vini é peligroso, não só no uno contra uno, mas também atacar a profundidade. É claro que atacando a profundidade no centro do campo é mais perigoso. Marcou um gol, deu uma assistência, então ele pode mudar a posição e os outros podem adaptar-se. A verdade é que eu não jogo muito por ali, mas sempre que o mister me pede e fala que eu tenho que jogar por ali, eu marco gols, então eu tenho que escutar muito mais vezes ele. Seguramente ele, quando chegar no vestiário ali, ele vai falar que ele entende muito de futebol. A gente está separando aqui, ó, e mostrando para vocês. Só antes a gente tem que fazer uma correção. Não era raça negra, era só para contrariar, não é não? Que eu fiquei quieto aqui né? porque não é a minha especialidade, mas porra, a galera não sabe. É clássico. Bruno Dutra mandou depois aqui que eu só pra falei, contrariar. eu pensei. E vários outros. Mas eu posso cantar raça negra. Eu canto aqui uma vida cigana que ninguém me segura, tá? Mapa de calor aqui, tá? Do Vinícius Beckler, Júnior. A cautela, mudança desse... Por favor, cautela. A mudança desse mapa de calor em relação ao jogo contra o Marrocos e ao jogo contra o Haiti. E aí, o André, a gente pede um Vini mais participativo, eu acho, né? Do jogo. Na seleção brasileira, a gente já viu várias vezes o Vini, como esse primeiro mapinha aqui contra o Marrocos, lá colado na linha lateral, e acho que até participou do jogo contra o Marrocos, mas um espaço muito mais claro, né, para ele ficar. E aqui contra o Haiti a gente já vê ele um pouquinho mais por dentro, botando o pé um pouquinho mais lá dentro da área. Você gosta, porque o Ancelotti fala ali sobre ter usado o Douglas Santos também um pouquinho para fazer isso, né? Botar o Douglas Santos um pouquinho mais aberto lá para conseguir trazer o Vini um pouquinho mais por dentro em vários momentos. Você gostou da atuação do Vinícius ontem e é por esse caminho que tem que ir? Gostei muito. Já tinha gostado contra Marrocos. Eu acho que a gente, não é exagero nenhum a gente falar que o Brasil conseguiu achar o seu gol graças ao Vinícius, uma jogada individual dele. Tem uma participação do Bruno Guimarães, mas o Vini é uma jogadaça dele para poder empatar com o Marrocos. E ontem ele fez uma partidaça. E aquilo que o Beckler tem falado aqui, ele pega, ele arrisca, ele tenta e vai. Eu estava esperando ver na Copa do Mundo esse Vini aí. Quando a gente estava cobrando o Vini, e cobramos o ciclo inteiro, voltando e registrando, deixando registrado que ele não fez uma Copa do Mundo ruim, muito pelo contrário, ele fez uma boa Copa do Mundo, foi mal substituído contra a Croácia, mas o ciclo dele teve muito aquém, até porque ele faz um grande ciclo ele faz uma grande... Né, ele tá jogando muita bola no Real Madrid nesses tempos e na seleção muito abaixo, então esse era o Vini que eu queria ver na Copa do Mundo. O Vini ontem fez uma partidaça. Sobre posicionamento, eu acho que isso daí é explicado também porque o que Marrocos permitiu, o que o Haiti permitiu, né? Se a gente bota ali rapidinho, produção, volta lá no mapa de posicionamento calor, do Vini. por favor. Marrocos não deixava o Vini jogar por dentro, o Brasil jogar por dentro, ele teve que buscar a vida dele onde tinha um pouco mais de espaço, um pouco mais aberto. O Haiti deixava o Brasil jogar por dentro, o Haiti deixava o Brasil correr, o Haiti deixava o Brasil triangular, então ele vai participar mais dentro da uma faixa central. Teve uma diferença também, né, Beckler? Porque no jogo contra Marrocos, ele tenta fazer o Ibanhas meio cumprir a função que o Wesley estava em algum momento fazendo na seleção, ele bota o Ibanhas um pouquinho mais para frente. E o Ibanhas claramente vai mal, e o Douglas Santos segura. O Douglas Santos é esse cara que faz aqui a saída, então o Vinícius era o cara mais colado mesmo na linha. Nesse jogo contra o Haiti, tudo bem, a gente tem que entender que era o Haiti, mas entender que o Ancelotti mudou a ideia inicial dele. Ele começa fazendo uma saída, segurando mais o Danilo para fazer a saída com os três e botando o Douglas um pouquinho mais adiantado, um pouquinho mais à frente. Então, isso também acho que muda a dinâmica com o Vinícius Júnior, né? Sim, onde que ele vai receber a bola. E também porque contra Marrocos tinha Brahim e Hakimi daquele setor do Douglas Santos. Não era prudente você ter aquele lado mais protegido e não liberar tanto o lateral, né? Então, por isso também ele não queria que atacasse tanto por aquele lado ali. Então, claro que tem de postura do Vini. Falou, por que não jogou assim contra Marrocos? Porque o Marrocos não é o Haiti. Porque o Marrocos não deixava, tinha jogadores que você tinha que se preocupar, marcava de outro jeito, marcava muito mais forte, não permitia que recebesse as bolas com tanta liberdade. De novo, o programa vai girar em torno disso aparentemente.
no setor de campo que o Vinícius estava recebendo. Então, não é só porque o reflexo das pessoas é falar, por que não joga sempre assim? Não joga sempre assim porque do outro lado os caras não jogam sempre assim. Porque do outro lado os caras não deixam fazer o que o Haiti deixou. Fala, Vés. Eu penso um pouco assim, eu tenho uma coisa diferente em relação a Marrocos. Esse mapa de calor só se colocou assim do jogo contra Marrocos porque, como disse o Beckler aí, o Brasil só foi funcionar quando o Rafinha saiu da ponta esquerda, foi para a ponta direita, o Paquetá virou um meia pela esquerda e o Vini deixou de ser um segundo atacante para virar um ponta esquerda. O Brasil não começa assim. O Brasil começa com o Rafinha colado na lateral, na ponta esquerda, o Vini por dentro e eles trocando eventualmente. Mas o Vini começa contra o Marrocos por dentro. Depois que as coisas não funcionam, e aí sim acontece o que o Beckler falou. O Marrocos obrigou o Brasil, obrigou o Ancelotti a fazer alguma coisa diferente, porque senão ele ia afundar fazendo tudo igual estava antes da parada técnica. E aí, quando você troca, aí sim, o Rafinha vai para o lado direito, o Paquetá vira meia esquerda, e aí isso contra Marrocos, tá? E o Vinícius deixa de ser um segundo atacante por dentro para ser efetivamente um ponta esquerda. A jogada do tapa que o Matheus Cunha dá no segundo tempo, para o Vini dar assistência, dar o passe de finalização para o Rafinha, ele está colado na lateral, na ponta esquerda, mas inicialmente o começo do jogo do Vinícius era como um segundo atacante. Sim. E ontem, em vários momentos, o Vini está colado na linha, só que ele tem mais possibilidade de colocar, por quê? Porque o lado esquerdo está muito mais presente com Paquetá e com o Douglas Santos subindo um pouco mais. O Guedes, Tainá, Douglas Santos precisa ser estudado. Como pode aquele cabelinho ficar lambido mesmo com a correria que ele faz? Careca, em relação ao Vini ainda... Não, você não vai perguntar pra mim, né? Não, só quis mesmo trazer o comentário, mas eu vou seguir o baile, não vou ficar aqui em cima do comentário, não. O Vini assumiu o protagonismo que a gente espera dele na seleção brasileira, e aí tinha um comentário aqui, que fala, aqui, ó, do Maicon Guilherme. O problema do Vini é que tem vezes que ele demora a soltar a bola. O Vini deu uma melhorada nisso também na seleção brasileira, você acha, André? Eu acho que sim, mas no final das contas a gente em vários momentos vai ver o Vini e ter o sentimento, solta a bola. Ontem, por exemplo, tem uma que ele prova do próprio veneno, né? Que ele tá passando e não lembro alguém não solta pra ele, não vira a bola ali na esquerda onde ele tava livre. Segundo tempo. No segundo tempo. Acho que era o Casemiro. Pode ser. Então, assim, eu acho que é isso, cara. A gente tava esperando isso dele. E veja que ele ficou em campo ontem, ele como a estrela, né? Ele como principal nome, que a gente poderia ter esse holofote dividido na seleção brasileira, boa parte dele pro Neymar, e aí Rafinha e Vini, né? Ou Vini e Rafinha, pela ordem, não tô colocando ordem aqui não, mas... E não tinha nem Neymar, e passou a não ter o Rafinha, e era ele, e ele chamou a responsa, e acho que de vez em quando a gente ainda vai ter esse sentimento de que, pô, Vini, passa a bola. Não vai ser em todas que ele vai acertar, mas faz parte do jogo dele arriscar e fazer essa jogada individual também. O Beckler, você falou antes sobre um Vini deslanchar, né? E aí, claro, tem muito comentário, tipo, gente, foi contra o Haiti e tal, não dá pra se empolgar, não. Bastante gente, assim, no chat. Pô, mas a gente sabe que é contra o Haiti, né? A gente sabe, a gente viu o jogo, a gente sabe. Mas acho que o ponto, daqui a pouco, pro Vinícius, independente do adversário, mas dele ir pegando essa confiança e tal, acho que pode ser a grande questão para a seleção durante a Copa, né? Ontem eu gostei da postura dele. O primeiro gol mesmo, quando ele domina a bola, uma bola que o Brasil recupera no meio, vem um passe do Bruno Guimarães para ele domina e a marcação ali começa a fechar. Ele não tem dúvida que o que ele tem que fazer naquele momento do jogo é ir para cima dos caras e tentar o gol. Ele poderia, se ele não tivesse, eu acho que essa confiança e com essa postura, segurar, passar para trás, tentar fazer um cruzamento e ver se alguém metia o pé na bola. Não, ele é comigo. E ele vai para cima, finaliza no rebote, o Matheus Cunha faz o gol. O segundo gol do Brasil, que é o gol da assistência dele, eu gosto do tempo dele de entender qual que vai ser a hora de passar. O Matheus Cunha faz o bom movimento e ele tem calma o suficiente no segundo gol para passar e no terceiro para finalizar.
Eu sei que o Haiti, eu também tiro poucas conclusões de nível de jogo, se agora o Brasil se achou, a gente não está colocando isso aqui em questão. O que eu gosto é da postura. A postura, primeiro, de tomar o protagonismo e eu preciso fazer, e depois a calma. Ter calma, acho que é muito importante, porque antes eu acho que o Brasil, do Dorival, do Fernando Diniz, não sei o que e tal, entregava a bola mal pro Vini, na fogueira, ele sozinho contra 3, contra 4, beleza. Mas eu acho que também tinha muitas vezes que o Vini estava muito ansioso e errava coisas bobas porque ele estava ansioso. E eu começo a perceber nesta Copa do Mundo, e já tinha sido contra Marrocos, mais perto do Vini do Real Madrid. Em confiança, em leitura de jogo, de jogadas, pro bem ou pro mal. No segundo tempo tem uma jogada que ele lê muito mal, porque nem todas ele acerta nesse tipo de lance. Mas eu tô gostando bastante mesmo da postura e de assumir o time para ele. O Vini melhor do Brasil na Copa disparado, os outros estão muito abaixo. O Marquinhos mandou aqui no chat. O Cláudio, pedem tanto para ele decidir, é o que ele tá fazendo. E o Jefferson lembra algo que o Filipão contou, Vess, esses dias, que o Vini falou para ele, acho que na Granja Comaria ainda, que faria 6 gols nessa Copa do Mundo. 2 já vieram, Vess. Ele chegou a 3 gols e 3 assistências em 6 partidas em Copa, que, convenhamos, é um ótimo retrospecto. Vamos lá. Deixa eu primeiro falar sobre o Vinícius, né? Assim, se você for ver a abordagem dele nos lances, me parece um Vinícius bem menos ansioso. A gente falou sobre isso algumas vezes. Eu nunca tive a chance de perguntar isso para o Vinícius. Se acabou que aqui nas entrevistas coletivas, eu sempre tenho um compromisso com a Monique, porque eu sou um intruso aqui, né? A Monique é a repórter, então eu só faço pergunta se a Monique não quiser fazer. Eu nunca vou tirar da Monique, que é a setorista, o direito dela fazer a pergunta. Quando ela fala, não, pode fazer esse lá, e beleza, e tá ok, meu papel é aqui mesmo. Eu nunca tiraria de um repórter a chance de fazer uma pergunta só porque eu quero aparecer fazendo a pergunta. Então, quando sobra ali, e na entrevista do Vinícius, ela falou, eu vou perguntar para o Vinícius, aí eu acabei que eu perguntei para o Ancelotti. Se eu pudesse perguntar para o Vinícius, eu ia perguntar isso. Eu acho que em vários momentos a ansiedade, ele queria tanto que as coisas dessem certo, que acho que isso acaba se atrapalhando, né? Então, assim, acho que era tanta vontade, eu preciso dar certo, eu preciso fazer certo, eu preciso vencer com a camisa da seleção, eu preciso me provar com a camisa da seleção. Eu tô supondo, tá? Pode ser que ele fale assim, não, eu nunca pensei assim, eu não tô nem aí se eu vou me provar ou não, eu sei o que eu posso. Então, mas a minha sensação era essa. E agora a gente vê, como o Beckler falou no lance do segundo gol, um Vinícius temporizando a jogada, que é uma palavra, é um verbo que passou a fazer muito parte da coisa do futebol. Mas o segundo gol, o gol da assistência dele, ele está temporizando. Ele está acelerando na medida certa, ele está rascunhando. Por quê? Porque tinha o Matheus Cunha vindo para a esquerda e tinha o Rafinha aberto na direita. Ele poderia, tal qual, já que era um estádio de futebol americano, ele tal qual um quarterback, ele poderia olhar e falar, para que rota eu lanço? Eu lanço para cá ou para cá? E aí ele esperou, temporizou e deu a bola para o Matheus Cunha. Então, a gente queria o Vinícius protagonista, o Vinícius está sendo protagonista. Agora, sendo um pouco chato, eu acho que só tem esse tipo de questionamento porque a régua com o Vinícius é mais pesada, porque a cobrança em cima do Vinícius é mais pesada. Qualquer jogador da seleção brasileira, que num 3-0, ele chuta e dá o rebote, ele gera a separação para chutar e dá o rebote no primeiro gol. Ele dá assistência para o segundo gol e ele faz o terceiro gol e o jogo é 3-0, qualquer jogador não ia nem lembrar que ele errou, tá? Não iam nem lembrar. Se ele tivesse saído 8 vezes com a bola pela linha de lado, não iam nem lembrar. Agora com o Vinícius, todo mundo, e não estou falando daqui, estou falando num geral, todo mundo lembra. Por quê? Porque a régua para o Vinícius é mais pesada, que a cobrança no Vinícius é mais pesada. Talvez seja isso mesmo. Talvez seja que o Vinícius sendo cobrado como uma prateleira 0-1 que talvez muita gente imagina que ele seja, né? Mas o Brasil fez 4 gols na competição. O Vinícius tem participação direta nos 4, inclusive se fosse um jogo da Champions, que é um critério que eu discordo, tá? Mas é o critério da UEFA. Eu acho esse critério uma aberração, mas é o critério da UEFA. Se fosse num jogo de Champions, a finalização dele que gerou rebote seria contada como assistência.
Eu discordo, tá? Discordo. Eu não gosto desse método, mas seria isso.